Bom dia, agradeço a apresentação e agradeço muito o convite à banda, à professora Teresa e aos demais organizadores. É com muito gosto que aqui estou. Eu vou, enfim, vou apresentar aqui a minha comunicação em torno da questão das desigualdades. Eu vou começar por falar sobre a questão mais científica, não está ali no PowerPoint. Nós temos um projeto que é o Observatório das Desigualdades, que neste momento eu sou diretor, que já existe em Portugal há cerca de 10 anos. E, portanto, é um exemplo concreto, digamos assim, de como a ciência, neste caso, a partir de uma temática que continua a ser uma temática relativamente, enfim, incómoda. E, portanto, montámos o observatório, porque Portugal, obviamente, a uma escala diferente, é dos países mais desiguais da Europa, não é? Portanto, e as desigualdades em Portugal são muito persistentes. E portanto, havia a necessidade, na altura, de ter um sistema de informação e divulgação que fosse mais persistente, que fosse continuado e por aí adiante. Então, este observatório existe. Existe e tem muita atividade, portanto, nós temos um website, enfim, se forem ao Google e clicarem Observatório das Desigualdades, surgirá, onde pomos muitos estudos, indicadores, informação. Organizamos muitos eventos, estamos agora a organizar um para a semana sobre precisamente desigualdades em Portugal e na Europa. E, para além disso, obviamente, temos também uma coleção de livros de uma editora, que é a editora do Instituto, que é Mundos Sociais, onde tem uma coleção sobre desigualdades, em que vamos publicando regularmente estudos sobre desigualdade. Portanto, ou seja, há aqui, no fundo, este observatório, ele resulta também de um ato de resistência, não é? Porque temos problemas de financiamento, como eu disse, a temática das desigualdades é uma temática relativamente incómoda, e, portanto, tem sido aqui também um trabalho voluntário, em grande medida, não é? Portanto, ou seja, eu não recebo um salário por ser diretor do observatório, como é óbvio, recebo por ser professor ou investigador, e, portanto, isto significa que há aqui um trabalho voluntário que tem algum impacto, não só científico, quer nas publicações, quer nos eventos, mas também ao nível do espaço público. Portanto, nós somos constantemente solicitados por jornalistas, onde respondemos muitas vezes a perguntas, a questões, e por aí dentro temos um papel regular no espaço público em Portugal, e, portanto, é um exemplo muito claro, embora a minha comunicação não vai ser centrada sobre isso, mas é um exemplo muito claro de como a ciência pode fazer a diferença e, no fundo, pode ser inspirador também para outros institutos, para outros países. Além disso, esqueci-me de dizer, nós estamos ligados a uma rede europeia, que é a Inequality Watch, onde aí também temos um website à escala europeia, e também organizamos eventos e, por exemplo, vai sair agora um livro em que nós estamos a editar, pela Palgrave, de Springer, precisamente em torno da questão das desigualdades na Europa. E, portanto, onde um conjunto de autores, incluindo uma entrevista ao Piketty e por aí adiante, e está a sair agora em 2018. Pronto, isto, no fundo, era para falarmos já da questão da ciência, embora a minha comunicação vai ser muito centrada na questão das desigualdades, na análise das desigualdades e na relação com os territórios, mas aproveitava já para fazer esta introdução relativamente ao tipo de trabalho que nós estamos a desenvolver em Portugal e na relação também com outros observatórios europeus, mas que era interessante estender para além da fronteira da Europa e, portanto, a minha comunicação vai ser um pouco também esse exercício de tentar fazer algumas pontes, a partir, obviamente, de uma análise teórica e metodológica em torno de Portugal, mas que, obviamente, pode ser enquadrada noutros países, nomeadamente no Brasil. Trago alguns dados para ilustrar, portanto, os dados aqui que eu trago é sobretudo para ilustrar, relativamente a esta questão das desigualdades, alguns dados até em que introduz o Brasil, mas são meramente ilustrativos, não é? Não é aqui, quer dizer, a minha apresentação não é uma apresentação do estado da arte das desigualdades, com os dados mais recentes e por aí dentro, penso que não é esse o objetivo. Ela é mais problematizadora. E o objetivo é precisamente esta relação que não é muito trabalhada entre as desigualdades sociais e as desigualdades territoriais. Ou seja, perceber que os territórios, em grande medida,
são uma expressão muito vincada das desigualdades sociais, económicas e por aí adiante. E é um pouco nesse diálogo que eu fui estabelecendo também, nós fomos estabelecendo com alguns outros autores que descuram a questão territorial, ou seja, que não a enquadram, e, portanto, vou apresentar aqui um exercício em que pega na questão do território na relação com as desigualdades e que remete necessariamente para uma análise multiescalar. Ou seja, no fundo, quando estamos a trabalhar sobre territórios, temos que compreender sempre várias escalas. A escala do país pode ser uma escala interessante e é a escala habitual, mas ela muitas vezes encobre um conjunto de desigualdades que são estruturadas ao nível mais micro, não é? Escalas mais micro, e que muitas vezes produzem dinâmicas de igualdade mais vincadas, que de certa maneira são ocultadas, enfim, ou são relativamente encobertas pelas médias do país ou pelas medianas do país e por aí adiante. Bom, se não se importa, eu vou levantar-me. E o ponto de partida é relativamente, precisamente, os territórios. Eu tenho, enfim, algumas das coisas aqui que vou apresentar também derivam de coisas que fui escrevendo, em equipa e por aí adiante, e uma delas tem a ver com esta ideia de como, sobretudo na sociologia, nas ciências sociais de uma forma geral, mas na sociologia foi muito vincado, os territórios deixaram de ser assunto. E, portanto, isto surgiu uma narrativa, fundamentalmente, dos finais da década de 80 e ao longo da década de 90, que considerava que, com os processos de globalização, com a internet, com a sociedade em rede e por aí adiante, os territórios deixariam de ser uma questão importante de análise, na medida em que muitas das dinâmicas económicas, sociais, começavam a ser produzidas sobretudo à escala do tal espaço dos fluxos que alguns autores falam. E, portanto, surgiram um conjunto de metáforas que são interessantes, num certo sentido, mas a questão é que se generalizaram de tal maneira, abusaram-se de tal maneira delas, que se foram impondo numa determinada análise sobre os lugares e os territórios. Expressões como, por exemplo, não lugar, que é uma noção interessante, mas que, basicamente, teve esta consequência de se generalizar esta ideia de, supostamente, que os lugares iam perdendo identidade, iam perdendo história, e que as dimensões comunitárias e por aí adiante deixariam de ter importância. Foi surgindo esta ideia de que se estaria a caminhar para um espaço, para um mundo, para um globo plano, não é? Em que as pessoas, basicamente, com esta globalização de cariz liberal, teriam a liberdade de circular, não é? E a autonomia para circular. E, portanto, desse ponto de vista, não estariam presas, entre aspas, aos territórios, e os territórios deixariam de ser, digamos assim, vistos como elementos importantes nesse tipo de análise. E, portanto, metáforas em que o espaço, como diz ali, tenderia a comprimir-se, a esvaziar-se, sendo gradualmente substituído por a ideia de fluxos, interfaces, a velocidade anularia a experiência do lugar, que tradicionalmente ancorava as interações sociais e por aí adiante. E, portanto, surgiram também outras metáforas do ponto de vista teórico, que são interessantes, mas que também se abusou muito delas. Uma delas é a ideia da modernidade líquida, do Bauman, não é? Que basicamente partia deste pressuposto que, no fundo, as componentes materiais da sociedade iriam se esvaziar, não é? E, portanto, uma delas também é o território. Na medida em que, basicamente, as pessoas iriam viver, estariam a viver em sociedades de modernidade líquida, em que as componentes tradicionais ou as componentes mais materiais deixariam de ter importância. Também autores como Beck e Giddens, nessa sua ideia da individualização reflexiva, desfocaram a análise destes processos territoriais, as questões também de classe e por aí adiante, para, basicamente, a importância das biografias individuais, das questões da reflexividade individual e tudo isso. Portanto, surgiram um conjunto de análises que, como diz ali, um pouco provocatoriamente, um conjunto de metáforas que, basicamente, tiveram como consequência quase matar o espaço, em termos de unidade analítica.
isso contribuiu para uma despolitização dos lugares e dos territórios. E eu acho que, neste momento, com a crise, com os problemas que estão a acontecer, com o aumento das desigualdades, com a forma como elas estão a expressar de uma forma brutal, verificamos que, a certa medida, foi uma espécie de... foi um certo erro. Eu acho que as ciências sociais não fizeram ainda essa reflexão, e a própria sociologia. Acho que, de certa maneira, anteciparam um conjunto de tendências nas sociedades que supostamente seriam resolvidas e que, portanto, não valeria a pena retomarmos a elas, nomeadamente as dinâmicas dos territórios, mas também, por exemplo, conceitos como classe social, que tornavam-se quase conceitos rústicos, não é? Portanto, com teias de aranha que não valia a pena trabalhar. E, portanto, isso contribuiu para uma despolitização muito clara. E, portanto, basicamente, entrou-se numa ideia de uma utopia liberal em que os indivíduos, supostamente, independentemente das suas condições sociais, teriam a capacidade de circular, de se mover, de ter autonomia, se, no fundo, se esforçassem para isso, não é? Se fossem suficientemente competentes para isso. E, portanto, o ónus sempre na questão da capacidade individual. E, portanto, caminharíamos assim para uma sociedade de indivíduos livres, sem amarras, indivíduos sem classe social, sem identidade local e por aí adiante. Mas o que de facto emerge com muita força na estrutura urbana das cidades não é a ideia nem do espaço líquido nem plano, mas sim cidades cheias de territórios desiguais. Isto foi muito interessante, isso é uma análise que a própria ciências sociais também tem que ainda aprofundar, é que à medida que estas teorias destes autores e outros, no fundo, tomavam conta da problematização e da análise teórica da teoria social e sociológica, tínhamos outras análises, nomeadamente cariz mais geográfico e por aí adiante, autores como o David Harvey e outros, que olhavam para o espaço urbano como sendo um espaço que precisamente estava ele próprio a produzir múltiplas desigualdades e polarizações que, de certa maneira, não jogavam bem com aquela narrativa, digamos assim, de uma globalização liberal em que os indivíduos supostamente estariam livres, não é? E estariam livres das tais amarras, nomeadamente territoriais. E, portanto, o que emerge com muita força em cidades como São Paulo, entre outras, é esta ideia de territórios muito desiguais. E, no fundo, jogando com as metáforas, o que apetece apresentar e como alternativa a esse espaço plano, uma metáfora alternativa, é precisamente a alternativa de um espaço que produz buracos, que produz irregularidades, que produz enrugamento. No fundo, o que nós temos associado a estes processos de globalização liberal foi a produção de fortes enrugamentos. Enrugamentos que se expressam claramente na estrutura e na malha urbana. E, portanto, a generalização, a liberalização dos mercados financeiros contribuiu claramente para os aumentos da polarização social, que se expressaram claramente em territórios muito claros. E, portanto, nesta ideia de que a universalização do espaço plano, no fundo, contribuiu para a ampliação do buraco entre ricos e pobres. E, portanto, no fundo, o que temos são grandes metrópoles que se transformam nas grandes produtoras do capitalismo e de cariz financeiro e neoliberal e grandes produtoras de desigualdade. E, portanto, esta ideia, trabalhei isso num texto, também provocatoriamente, ou seja, em vez da metáfora do espaço plano, o que temos aqui é um espaço fortemente interrogado. E são esses processos de enrugamento que eu queria falar hoje, a partir precisamente de uma leitura teórica e metodológica em torno das desigualdades. Ou seja, e perceber que o resultado ou a consequência brutal destes processos associados à globalização de cariz liberal, ao capitalismo financeiro, foi a produção de fortes polarizações sociais com uma expressão territorial tremenda. E, obviamente, que o Brasil, enfim, eu não estudei o Brasil, mas, de facto, o Brasil, e eu trouxe algumas imagens emblemáticas que circulam na internet, é uma expressão tremenda, digamos assim, destes processos.
Bom, vamos então centrar-nos mais sobre a questão das desigualdades. Há um sociólogo interessante, que é o Göran Terborn, que fala nesta ideia, e nós temos pautado muito esta noção no nosso observatório, que é olhar para as desigualdades como um fenómeno multidimensional. Porque, por exemplo, do ponto de vista metodológico e analítico, o enfoque, embora é importante esse enfoque, mas o enfoque tem sido muito a questão do rendimento e da riqueza, da renda, não é? Como se diz aqui. É importante, obviamente, a análise em torno do rendimento, da renda e da riqueza, mas esse tipo de análises são insuficientes para captar a forma como, de facto, as desigualdades se produzem e se reproduzem. E, portanto, elas estão associadas a outras dimensões que não são necessariamente dimensões de caráter económico. E, portanto, remetem, por exemplo, para dimensões culturais, dimensões, ao nível, por exemplo, da escolaridade, dimensões que têm a ver com a questão do género, dimensões que têm a ver com a questão do território e por aí dentro, e, portanto, ou seja, essa relação multidimensional é algo que deve ser trabalhado. Isso requer, obviamente, do ponto de vista científico, a construção e a constituição de equipas multidisciplinares, e nem sempre nós temos essas condições, para estudar estes processos na sua plenitude, ou pelo menos próximo da sua plenitude. Mas o Göran Terborn tem esta ideia que as desigualdades, no fundo, são diferenças que consideramos injustas. Há muito esta discussão também em torno da diferenciação e desigualdade, não é? Enquanto conceitos. A diferenciação não tem que ser necessariamente uma questão negativa, pelo contrário. É importante, é bom, é favorável, é positivo que as sociedades sejam compostas por processos de diferenciação. O problema aqui é que até que ponto essas diferenças depois são diferenças que se revelam precisamente como injustas. Injustas, e aí remete para, de facto, dimensões também muito interessantes, ao nível, por exemplo, da noção de justiça social, na medida em que remete para questões de ordem objetiva, das condições objetivas dos indivíduos, mas também da sua subjetividade, da sua percepção de injustiça, não é? Relativamente a um conjunto de processos. E, portanto, esta ideia, de facto, que a desigualdade são diferenças que consideramos injustas, ou seja, a desigualdade é a negação de igualdade, para além da percepção de desigualdade, estabelece assim a noção de injustiça e de violação de qualquer tipo de igualdade. Isto é importante porque nem sempre se faz este salto para a questão da desigualdade e da justiça social. E eu acho que esta definição, apesar de ser uma definição simples na sua formação, mas é muito complexa nas suas consequências, não é? Esta ideia, de facto, de que quando estamos a falar de desigualdade, estamos a falar de processos de injustiça social. E aqui, claramente, uma ligação muito óbvia depois com as políticas. Não é? E, portanto, essa é uma questão, a multidimensionalidade. A outra questão, e esta ideia tem a ver, como já disse, ou seja, que elas não circunscrevem, nem um único indicador, nem um único recurso, nem uma única variável. E depois esta ideia que é, eu acho que, mais uma vez, o Brasil é um exemplo muito claro disso, o caráter sistémico e relacional das desigualdades. Ou seja, as desigualdades, no fundo, formam sistemas, não é? Sistemas que se reproduzem. E que é muito difícil quebrar esse ciclo da desigualdade. Enfim, está aqui um pequeno exemplo, que é relativamente emblemático, mas nascer e crescer, por exemplo, numa família pobre de baixos rendimentos, para uma determinada criança, pode significar que também os pais tenham baixos níveis de escolaridade, isso é muito provável. Isso significa que terá um acesso muito mais reduzido a um conjunto de bens e serviços básicos, pode ter problemas de má alimentação ou de subnutrição, ter dificuldades, por isso, também de frequência na escola e, portanto, a probabilidade do abandono escolar é muito mais forte e, obviamente, isso comprometerá as suas oportunidades de vida e tudo isso. Portanto, enfim, isto é um exemplo, enfim, paradigmático que todos nós temos no nosso, quer dizer, é quase intuitivo, mas que é muito corrente nas sociedades contemporâneas ainda, não é? Como é óbvio. E, portanto, são estes processos, não é? De caráter sistémico, que as desigualdades se relacionam mutuamente, que leva a que seja muito difícil quebrar esses ciclos.
há um outro autor, que é o Charles Tilly, que fala-nos nesta ideia de que há um conjunto de mecanismos muito fortes que gera dores de desigualdade. Não vou agora explorar muito isso, mas isto também, obviamente, tem por base determinadas perspectivas, que ele tenta aqui fazer uma síntese. A perspectiva mais marxista, não é? Que fala-nos de um mecanismo de exploração e, portanto, a importância das formas de exploração, nomeadamente ao nível do trabalho, que levam precisamente a fortes desigualdades. A questão da seleção da distribuição, que leva muito para os processos de credenciação e por aí adiante, que legitimam determinado tipo de desigualdades. E aqui uma perspectiva mais weberiana, não é? Esta ideia também, os mecanismos de fechamento de oportunidades, não é? Determinado tipo de recurso, weberiana e também Bourdieu trabalha muito isto, não é? Determinado tipo de recursos e de acesso a determinado tipo de recursos acabam por ser monopolizados por determinado tipo de grupos, não é? Determinado tipo de classes sociais que tendem, digamos assim, a monopolizar recursos que são considerados valiosos na sociedade, são considerados prestigiantes na sociedade. E, portanto, são mecanismos, digamos assim, que se cruzam e que levam que estes tais sistemas de desigualdade se perpetuam e muitas vezes se aprofundem nas sociedades. Eu não sei se estou a falar muito depressa, se estão a acompanhar. O Goran Terborn, voltando a este autor, que é um autor sueco, mas faz esta distinção que é muito feliz entre três grandes tipos de desigualdade. Isto é um referencial interessante porque ele acaba por ter um nível de operatividade bastante feliz. Ele distingue as desigualdades de recursos, que são aquelas que nós habitualmente falamos, que têm a ver precisamente com a desigual distribuição de recursos, desigualdade de rendimentos, de riqueza, de renda, de escolaridade, também ao nível das competências cognitivas e por aí adiante, a questão do acesso às redes sociais, a hierarquia nas organizações. Portanto, tudo isto são recursos e o acesso a esses recursos e a distribuição desses recursos tende a ser muito desigual nas sociedades, mas distingue isso das desigualdades vitais, que são desigualdades perante a vida, a morte e a saúde. Não é? E que remetem, o que é interessante aqui é que este tipo esta tipologia, digamos assim, ela liga-se a um conjunto logo de indicadores. Por exemplo, ao nível das desigualdades vitais, indicadores como a esperança média de vida, a taxa de mortalidade infantil e por aí adiante, são um conjunto de indicadores, precisamente, que nos permitem analisar este nível de desigualdade vital perante a vida, a saúde, o bem-estar, muitas vezes ao longo do tempo. E depois, um terceiro elemento, um terceiro tipo, de caráter mais subjetivo, que são as desigualdades existenciais. E que tem a ver fundamentalmente com o desigual reconhecimento dos indivíduos humanos enquanto pessoas. Não é? E, portanto, é aquilo que eu estava a falar há bocado, nesta ideia da percepção de que o próprio tem relativamente à desigualdade e ser alvo de injustiça social e por aí adiante. Há aqui uma dimensão mais subjetiva, mais difícil de captar, mas que é algo que faz parte, obviamente, destes processos que tem a ver com discriminações, estigmatizações, humilhações e, portanto, fenómenos como o patriarcado, o racismo e tudo isso que são claramente produtores de desigualdade. É evidente que nós temos, por exemplo, trabalhado ao nível do observatório por exemplo, na análise da precariedade, não é? Da precariedade laboral e ir, por exemplo, fazer este exercício que é, obviamente, a precariedade laboral tem relações claramente com as desigualdades, logo a questão salarial, a questão contratual, uma maior vulnerabilidade do ponto de vista do acesso a um determinado tipo de recursos, mas acaba por ter dimensões existenciais muito importantes. Não é? Esta ideia de que o facto das pessoas estarem numa situação precária e não saírem dela, isso afeta não só a sua condição profissional e por aí diante, afeta também a sua condição existencial. E nós lançámos um pouco esta ideia, por exemplo, da precariedade se transforma numa espécie de modo de vida, não é? Em que tudo é incerto, tudo é imprevisível e, portanto, a dificuldade de planear e tudo isso, até de projetar o futuro. E, portanto, é um exemplo claro de como estas desigualdades se podem relacionar e perceber que muitas vezes estas cavam muito fundo
E o facto da persistência das desigualdades, ela não é só um dado objetivo, é também muitas vezes o dado, tem estas dimensões, digamos assim, que têm a ver precisamente com as condições subjetivas dos próprios atores sociais. Bom, isto é um exemplo, enfim, vocês podem consultar o site, isto é um exemplo interessante, que é o Gapminder, que é o tipo de análise que se pode estabelecer, agora a uma escala mais macro, não é? Numa relação entre as desigualdades vitais e de recursos. No fundo, o que temos aqui é um cruzamento de dois indicadores, a esperança média de vida e a renda per capita, não é? Standardizado, ajustado, uniformizado, e a projeção dos países. O que nós verificamos é que, enfim, é muito interessante como é que a partir de dois indicadores relativamente simples, e depois projetando os países e considerando o aumento do seu volume populacional, verificamos, de facto, como o mundo é desigual. Não é? E tendo aqui como unidade do país. Se vocês consultarem desculpem. Se vocês consultarem este site, eles têm isto num filme e que fazem esta evolução num período considerável. Não é? E que se verifica que, ao longo dos últimos quase 2 séculos, por um lado, verifica-se que o aumento, a distância entre os países tende a incrementar-se. E isso foi muito claro no período com a globalização, esta globalização mais recente, não é? Ou seja, a distância entre países aumenta. E, por outro lado, o que se verifica é que determinado tipo de países, os chamados BRIC, não é? A Índia, a China e o Brasil, estão a evoluir, portanto, num certo sentido, e, portanto, estão aqui numa situação intermédia. Já iremos falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, o que nós verificamos aqui, repararem as cores dos países remete para determinado tipo de continentes. Temos aqui uma mancha de azul, que tem a ver fundamentalmente com os países africanos, não é? Portanto, que estão a ficar para trás. É um continente que está a ficar para trás, claramente. E depois, cá em cima, temos os países enfim, asiáticos, da Europa, alguns países do Sudeste Asiático, o caso do Japão, e os Estados Unidos. E depois há um conjunto de outliers também, e, portanto, ou seja, nós podíamos estar aqui praticamente a manhã inteira a falar deste slide. Eu costumo dizer, se aterrasse um extraterrestre e eu tivesse de contar em 3 minutos, agora aqui, uma pessoa que não conhecesse este planeta, não é uma espécie de extraterrestre, que tivesse de contar em 3 ou 4 minutos o que é que era este nosso mundo, utilizava, digamos assim, este slide para ele perceber, ou ela, como o mundo é desigual e como os países, de facto, são bastante desiguais. Mas, estava a dizer, há outliers, não é? O caso da África do Sul, que é dos países mais desiguais do mundo, não é? Que tem um nível de riqueza relevante, considerado com outros países africanos, mas que, em termos de esperança média de vida, está numa situação muito complicada. Não é? Portanto, ou seja, tem uma riqueza, portanto, em termos medida por este valor, ao nível de países como o Brasil e por aí adiante, mas que está, em termos de esperança média de vida, aqui muito em baixo. E depois há outros exemplos interessantes, o caso do Vietnã, que é um exemplo contrário, não é? Que tem está, em termos de riqueza, um pouco mais para trás, mas que tem uma esperança média de vida bastante interessante. O outro outlier é os Estados Unidos. Porquê? Porque os Estados Unidos, para o tipo de riqueza que tem, ou seja, como país o mais rico do mundo, não é? Tem uma esperança média de vida bastante abaixo daquilo que era expectável, como outros países, nomeadamente o Japão e por aí adiante. Isso tem a ver com os seus problemas, é dos países mais desiguais, a questão dos níveis de proteção social do país e por aí adiante, isto também daria uma grande discussão, mas, de facto, daquilo que se considera como os países, enfim, ocidentais, os Estados Unidos é dos mais desiguais. E é um problema, enfim, provavelmente não só persiste, como irá aumentar, dada a atual conjuntura. Bom, agora, como estamos a ver, aqui à escala do país, entrando com meramente 2 indicadores, percebemos como, de facto, as desigualdades se produzem e como, de facto, a disparidade e a assimetria entre países é brutal. Há um autor que eu vou usar, que é o Milanovic, que é um autor que tem trabalhado precisamente a forma como se produzem as desigualdades ao nível do mundo, não é? As desigualdades globais. Isto é meramente ilustrativo. E ele faz esta distinção, desculpem, entre 3 conceitos de desigualdade, estamos aqui ao nível da desigualdade de recursos. Não é? O conceito 1
que ele designa como desigualdade internacional, que basicamente pega no país, como média. E depois o conceito 2, que enquadra, em que a desigualdade é ponderada em função do volume populacional, ou seja, o peso do volume populacional, e é essa ponderação. E a desigualdade 3, que assenta basicamente, que é o conceito de desigualdade global, em que a unidade são as pessoas, os indivíduos. Portanto, os dois primeiros referem-se às desigualdades entre países, e as fontes de formação estatística são estatísticas nacionais, e o terceiro refere-se diretamente à desigualdade entre indivíduos. Está aqui este quadro que sintetiza isto que estou a dizer, e, portanto, no fundo, temos as desigualdades, o conceito 1, que é o país, a unidade de observação, e o indicador é o PIB per capita. Depois, continua a ser o PIB per capita, mas ponderado em função da população, e isto são estatísticas nacionais. E depois temos o conceito 3, a partir de inquéritos amostrais à população, que a unidade são os indivíduos ou os agregados familiares, e, portanto, aqui a unidade, portanto, o indicador é a média per capita do rendimento disponível ou das despesas. Bom, isto aqui é só trago, isto é um slide que ele apresentou. Houve uma conferência que ele realizou em Portugal, ao nosso convite, e levou este slide, que depois disse que poderíamos divulgar noutros fóruns, não é? Mas está ali a referência, não é? Portanto, isto não é a autoria minha. Mas só para vocês verem como é que, lá está, isto também é uma questão da metodologia, e como é que, olhando para as desigualdades a partir de diferentes ordens de medida, podemos ter noções diferentes e evoluções diferentes. Se tivermos a noção do conceito 1, nós verificamos que, de facto, as desigualdades aumentaram ao longo deste período e, portanto, desde os anos 50. Não é? Mas, se tivermos em conta o conceito 2, temos, de facto, uma outra tendência, que é verificarmos que, a partir de determinada altura, as desigualdades vão diminuindo. Porquê? Porque, entrando com a ponderação do país, verificamos que o caso, nomeadamente a questão da China e da Índia e de outros países, nomeadamente um conjunto de políticas, sobretudo de combate à pobreza, não é? E de incremento de algum rendimento nas populações mais baixas, tem um efeito brutal na diminuição das desigualdades. E, portanto, ou seja, considerando a dimensão populacional dos países, e, portanto, nós estamos a falar, ou seja, o peso da China é muito diferente de um peso para este tipo de análise, porque a população é exponencial como o peso de um país como Portugal, como é óbvio. Portanto, considerando a população, verificamos que, ao nível do conceito 2, há um efeito brutal de redução, muito à custa de políticas de ataque à pobreza, de incremento de rendimento nos escalões mais baixos de rendimento, como aconteceu também, por exemplo, no Brasil. Portanto, o efeito da China e o efeito da Índia. E depois, ao nível só do conceito 3, em que considera fundamentalmente o indivíduo como unidade de análise, as desigualdades estão cá em cima. Eu esqueci-me de dizer, isto tem por base aqui o indicador que é o coeficiente Gini. O coeficiente Gini, no fundo, varia entre 0 e 1 e 100, ou 0 e 1, depende. Quanto mais próximo de 100 ou de 1, maior é a desigualdade, e, portanto, 100 ou 1 representam a desigualdade total, 0 significa a inexistência de desigualdade. Basicamente, é para ter esta ideia. E, portanto, é um exemplo muito claro que, em função do tipo de indicador e de critérios, podemos ter níveis diferentes, tendências diferentes de desigualdade, e o que é interessante também é verificarmos que, se tivermos como unidade os indivíduos ou os agregados familiares, o nível de desigualdade das desigualdades globais são bastante elevados. E, continuando no Milanovic, ele fez um exercício interessante, só para vocês também terem uma ideia, de tentar perceber como é que a distribuição de rendimento num país ela se posiciona face a uma distribuição de rendimento no mundo. E, portanto, no fundo, o que ele fez foi, a partir da agregação e harmonização de dados referentes ao rendimento dos habitantes do planeta, recolhidos a nível nacional, é possível definir uma distribuição do rendimento mundial por subgrupos de 1%, portanto, os tais percentis, eu já vou mostrar,
E, no fundo, o que ele faz é definir um primeiro percentil onde estão, no fundo, o percento das pessoas mais pobres, enquanto o percentil 100 significa o 1% dos mais ricos do planeta, e ele concede, no fundo, estabelecer dois eixos, o Y e o X, em que o Y refere-se à distribuição no mundo e o X à exposição do país. Eu já vou aqui explorar, no fundo, basicamente é só para enquadrar este quadro, torna-se mais claro. Portanto, aqui temos a distribuição da população da distribuição dos países do percentil mais baixo, dos mais pobres, ao percentil 100, dos mais ricos. Não é? Portanto, vejam a distribuição do rendimento fragmentada em percentis, não é? 1, 2, 3, 4 e por aí dentro é o 100. E isto por país. E depois a mesma escala, mas ao nível do mundo. Eu trouxe isto porque... Como é que isto se lê? Qual é a ideia daqui? É que verificar como é que os 1%, o primeiro percentil da Índia, como é que eles posicionam na escala do mundo. E o que é interessante, como é que nós podemos ler este gráfico? Os 1% mais pobres da Índia têm um nível de rendimento que equivale aos 1% mais pobres do mundo. Mas, por exemplo, os 1% mais pobres dos Estados Unidos estão ao nível do percentil 35 do mundo. Estão a perceber? E agora ao contrário. Os 1% mais ricos dos Estados Unidos estão ao nível dos 1%... Desculpem, os 100%, portanto, os percentil 100, portanto, o 1% mais rico, precisamente dos Estados Unidos, estão ao nível dos mais ricos do mundo. Também de Portugal. Qual é o outro país que surge aqui? O Brasil. E agora vejam, e era isto que eu queria mostrar, claro, são dados de 2018, mas esta questão, qual é o país que, de fundo, não é, que atravessa, em que os mais pobres dos mais pobres estão ao nível dos mais pobres do mundo e os mais ricos dos mais ricos estão ao nível dos mais ricos do mundo. Este é um exercício, quer dizer, trouxe isso meramente para ilustrar, mas vejam que até aqui, por exemplo, no caso da China e da Índia, segundo estas análises, não é? Por exemplo, os mais ricos da Índia estão ao nível do percentil 70, um pouco mais de 70 do mundo. Os mais ricos da China, desculpem, chegam ali ao 90. Os do Brasil estão nos 100. E, portanto, ou seja, é o país em que as polarizações, aqui em 2008, é claro, isto é relativamente datado, mas penso que não se deve ter alterado assim tanto, mas basicamente, no fundo, é para ilustrar, no fundo, é uma forte polarização, ou seja, é o país em que nós encontramos os mais pobres dos mais pobres do mundo e os mais ricos dos mais ricos do mundo. A África do Sul é dos países mais desiguais do mundo e em que a desigualdade está a aumentar fundamentalmente, acima de tudo, nos espaços urbanos. O Brasil assistiu a um decréscimo da desigualdade e já tem a ver com o efeito, falámos nomeadamente na Índia e na China, de políticas que decorreram neste período, de diminuição da pobreza, que tiveram um impacto também na diminuição da desigualdade, nomeadamente ao nível, por exemplo, no espaço rural, embora continue muito elevado, mas, no fundo, verificamos, por exemplo, no caso do Brasil, houve ali um efeito na diminuição da desigualdade no espaço rural. Mas é importante ir para além destas dicotomias. E então o que eu avanço aqui, em torno também de alguma provocação, é que, para além do conceito 1, 2 e 3, era importante, desculpem, falarmos de um conceito 4. Isto é um pouco provocatório, estou-me a meter com os economistas, não é? Mas um conceito 4 que é, no fundo, tentar perceber como é que as dinâmicas territoriais, em diferentes escalas, polarizam formas de desigualdade também diferenciadas. E perceber que é importante olharmos para países, mas temos que baixar a escala. E nessa escala que baixamos, temos que também enquadrar múltiplas escalas. Um deles, e há autores, há bocado falei-lhes, isso é muito interessante verificar, por exemplo, ao nível da geografia, que à medida que na teoria social estavam aquelas narrativas, não é, do esvaziamento do espaço, da liquidificação dos processos e por aí adiante, não é? Há um conjunto de autores, o David Herve é um, mas esta outra geógrafa importante, infelizmente falecida recentemente, que é a Doreen Massey,
que, precisamente, nos anos 2000, identificava profundos processos de desigualdade que se expressavam nas malhas urbanas das cidades. E ela tem um livro, precisamente, sobre Londres, em que verifica precisamente essas múltiplas desigualdades na estrutura urbana. E como elas são fortemente produtoras de polarizações sociais e económicas. E, portanto, no caso de Londres, ela identifica uma espécie de duplo movimento. Não é? E lá está como as escalas depois se vão relacionando. Também trouxe isto para ilustrar, não é? Ou seja, verificar que Londres, com a City, tornou-se uma das capitais deste capitalismo financeiro. Já era, mas de facto uma das grandes praças fundamentais deste capitalismo liberal financeiro. E o que acontece é que, de facto, a City, do ponto de vista da sua estrutura social e económica, ela, no fundo, uma espécie de dispara, ou seja, desloca-se face a tudo o resto. Do ponto de vista territorial, descola face a todos os territórios. E, portanto, ou seja, quer do ponto de vista do rendimento médio e por aí adiante, não tem nada a ver com o resto da Inglaterra. E, portanto, significa que estes processos associados ao capitalismo financeiro expressam-se nos territórios e em desigualdades interregionais, não é? No sentido em que a realidade da City de Londres é muito diferente de outras cidades da Inglaterra. Mas, depois, uma focagem, por exemplo, na área metropolitana e, portanto, em Londres, verificar que, mesmo ao nível, enfim, da área urbana de Londres, há disparidades tremendas, intraurbanas, não é? Ou seja, em que a composição social e as estruturas sociais das cidades, elas próprias tornam-se cada vez mais polarizadas. Não é? Ou seja, internamente as cidades são cada vez mais polarizadas. Entre uma elite, uma classe cada vez mais privilegiada, com cada vez mais rendimento, e classes ou subclasses, não é, que também trabalham e residem, algumas delas, nestes territórios, mas que têm níveis de rendimento e de situações contratuais e laborais completamente distintas. E, portanto, no fundo, as desigualdades que se vão produzindo em escalas diferenciadas. Portanto, quer interregionais, quer intrarregionais ou intraurbanas. O crescimento das desigualdades como epicentro, mas não exclusivamente das megacidades, assumiram a grande protagonismo da economia mundial. Muitos destes territórios tiveram um crescimento demográfico assinalável, que correspondeu a um incremento considerável das malhas urbanas e das bacias de emprego, assim como ao alargamento dos mercados de trabalho cada vez mais complexos e diversificados. Portanto, ou seja, esta ideia de que quando nos embrenhamos nos territórios, surgem múltiplas escalas em que vamos descodificando processos de produção de desigualdade cada vez mais polarizados e, portanto, isso é algo que é importante fazer e analisar. Eu trago um pequeno exercício que nós fizemos num estudo que fizemos sobre Lisboa, em que precisamente tentámos captar esse efeito da cidade de Lisboa sobre as desigualdades de rendimento. E aqui, sobretudo, desigualdades salariais. Isto é meramente ilustrativo. Não, e, portanto, para perceber precisamente estas várias dinâmicas. Este é um outro indicador que normalmente se usa do ponto de vista das desigualdades, que compara os 20% mais ricos com os 20% mais pobres e, portanto, define um rácio, não é? E, portanto, como isto se lê é que, em 2009, os 20% mais ricos em Lisboa oferecem-se quase 7 vezes mais rendimento que os 20% mais pobres. Neste caso, estamos a falar de salários. E, portanto, isto foi uma análise a partir das desigualdades salariais. E, portanto, lá está um exemplo muito claro, não é? Se isolarmos Lisboa, portanto, face ao país, não é? Verificamos o quê? Que desde 2013 a 2009, e é constante, não é? Há uma diferença muito grande entre este rácio, não é? Entre Lisboa e, no fundo, o país, em que o rácio está ao nível de não chega a 5. E, portanto, é um exemplo claro de como as polarizações ao nível de Lisboa, não é? E a produção de desigualdades aqui, ela é internamente crescente e que se destaca do resto do país.
Isto são análises que podem ser, obviamente, enfim, enquadradas noutros países e noutros territórios. E depois fomos vendo outro tipo de... Só para ilustrar, por exemplo, os 1% mais ricos em Lisboa, este rendimento por mês, portanto, estes salários, não é? Os mais ricos, enquanto 1% mais ricos do país têm um nível mais baixo, ou se formos aos 5%, acontece a mesma distância. Não é? E, portanto, perceber aqui o efeito de cidade nas desigualdades. Não é? O efeito, neste caso, meramente, enfim, de um território que é Lisboa, mas, claro, era interessante depois desdobrar o que é que significa este Portugal e também desdobrar outros territórios e por aí adiante. Mas só esta análise dicotómica percebemos a forte assimetria que existe, não é? Por exemplo, mesmo ao nível do topo. Também ao nível da escolarização é a mesma questão e, portanto, verificar que em Lisboa, enfim, que é o que está azul, não está aqui a legenda, mas em todos os níveis de escolarização, o rendimento, os salários são sempre mais elevados. E depois fizemos uma análise mais multivariada. No fundo, o que eu trouxe só isto é para ilustrar, no fundo, identificar ali um conjunto de clusters, agora não vou aqui explicar, mas, no fundo, perceber... Era uma espécie de expressão daquela noção, voltando ao início, das formas de enrugamento. Não é? E olhamos para a cidade, neste caso a cidade, como se a cidade fosse um mercado de trabalho gigantesco. Não é? Portanto, ou seja, a partir do mercado de trabalho, estamos a falar de salários, não é? E perceber de facto como há fortes diferenciações, fortes desigualdades internas na cidade. Não são as tais desigualdades intra-urbanas que estava a falar. E, portanto, no fundo, é uma expressão daquela noção de espaço de enrugamento. Portanto, no fundo, temos aqui este cluster que identifica basicamente as atividades financeiras, os salários mais elevados, e depois até o outro que são precisamente os salários mais baixos e atividades de comércio e da restauração. Portanto, não vou agora aqui desenvolver muito isso, mas é um exemplo muito claro de como, identificando um conjunto de variáveis, e não estamos a falar de muitas variáveis, mas pegando num conjunto de variáveis, perceber de facto como as polarizações sociais e económicas emergem e são produzidas ao nível da própria cidade. E, portanto, ou seja, não só as igualdades intra-regionais, entre a cidade e o resto do país, mas olhando depois para a cidade, perceber como se produzem fortes polarizações sociais e, portanto, a tal noção de espaço de enrugamento que falávamos há bocado. Portanto, em suma, só para concluir esta parte, o espaço é enrugado e constituído por fortes tensões e assimetrias, estabelece uma interdependência dialética entre as desigualdades sociais e as desigualdades territoriais. Para além de multidimensionais e sistémicas, as desigualdades são multiescalares e, portanto, remetendo para o conceito 4 e a importância do desenvolver. Existe um efeito de cidade-metrópole sobre as desigualdades e, portanto, esta ideia do duplo movimento inter- e intrarregional. E, portanto, esta ideia de que é importante considerar na composição social e orgânica dos diversos mercados, ou seja, é importante considerar a composição e a orgânica dos diversos mercados, o mercado de trabalho, o mercado de habitação e a relação entre o mercado de trabalho e o mercado de habitação, que são elementos de forte produção e de acentuação das desigualdades ao nível do território. E, portanto, enfim, não quero agora aqui fazer um bocadinho de surgia barata, mas eu só estou aqui há 2 dias em Sorocaba, mas penso que não é muito difícil perceber que as dinâmicas estão a surgir e que estão a produzir-se já há algum tempo nesta cidade, são muito produzidas por esta relação, não é? E perceber como, de facto, elas produzem fortes polarizações e por aí adiante. Ou seja, em que, por exemplo, o mercado de habitação é muitas vezes a expressão, a materialização das dinâmicas de desigualdade que são produzidas ao nível do mercado de trabalho. E, portanto, e os tais enrugamentos que eu estava a falar expressam-se fundamentalmente na forma como este mercado de habitação, que é sobretudo um mercado privado, não é? Produz a rédea solta, não é? Produz esses grandes enrugamentos que nós encontramos na cidade. E, portanto, no fundo, aqui jogar com as metáforas, que nos dá algum gosto também, para desconstruir algumas ideias feitas. As metáforas são eficazes para desconstruir ideias feitas. Muitas vezes nós ficamos pelas análises, os números e tal, e temos algum receio de sintetizar, muitas vezes até reduzir, ou sermos um bocadinho simplistas e jogarmos com as metáforas. Mas é importante ir a jogo com este tipo de metáforas, porque senão não saímos do circuito académico. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida.
Bom, esta era a parte, digamos assim, já estou a concluir, né? Já tenho algum tempo? Sim, que eu queria chegar às políticas. Portanto, esta é basicamente a síntese deste percurso, que tenta fazer múltiplas escalas, a relação entre as várias escalas e a multidimensionalidade das desigualdades, e perceber de facto que isto é muito complexo e muito amplo, não é? E do ponto de vista científico isto de facto requer equipas multidisciplinares, olhares diferenciados e por aí adiante, não é? E eu acho que um dos problemas que tem, não é só exclusivo das desigualdades, não é? Mas muitas vezes temos um determinado olhar que se torna dominante, o olhar do economista, por exemplo, não é? Que é importante, não é? Mas que depois acaba por relegar outras dimensões para segundo ou terceiro plano. Bom, e agora a questão das políticas. É obviamente que eu aqui não vou lançar nenhum programa político relativamente ao que fazer, mas um exercício que eu fiz e que temos discutido é partir precisamente deste quadro e, no fundo, pensar nas políticas como se fosse uma espécie do outro lado do espelho. O que é que eu quero dizer com isto? Como nós vimos, as desigualdades são multidimensionais. Portanto, há desigualdades de recursos perante o rendimento, as desigualdades vitais perante a saúde e bem-estar, as desigualdades existenciais do reconhecimento do indivíduo enquanto pessoa. E elas expressam-se em múltiplas escalas territoriais. Basicamente, a minha apresentação anterior, no fundo, tentou demonstrar e corporizar isto, não é? Mas o que nós verificamos é que, no fundo, elas persistem. E há, de facto, fatores de persistência das desigualdades. E é por isso que as desigualdades se tornam um grande problema. E essa persistência deriva também desse caráter multidimensional e relacional. Enfim, aqui estou a olhar mais para a sociedade portuguesa, mas eu acho que também se pode generalizar para outras. Enfim, quais são os motores tradicionais da produção desta persistência das desigualdades? A pobreza. E aqui, não tenho tempo para isso, é importante, muitas vezes, e no espaço público, às vezes fala-se da pobreza como se ela fosse similar da desigualdade. Ou seja, e como se conseguíssemos resolver o problema da pobreza, resolver o problema das desigualdades resolvendo o problema da pobreza. Não é verdade. Há uma relação clara entre pobreza e desigualdade, mas a desigualdade não se esgota na pobreza. E isso é um equívoco, até do ponto de vista político. Muitos quiserem, e é muito claro, e temos aqui linguistas e pessoas que têm trabalhado sobre isso, na retórica liberal, a desigualdade não aparece como conceito. Normalmente não aparece. Mas a pobreza aparece. Porquê? Porque normalmente, no fundo, se considera que o papel das políticas públicas é fundamentalmente resolver o problema dos mais pobres dos mais pobres. E que a partir daí, cada um, não é? Resolverá a sua vida e terá a sua autonomia e, portanto, o Estado não tem a ver com isso. E, portanto, isto foi muito claro e é muito claro. Nós, por exemplo, Portugal teve sobre a alçada da austeridade uma determinada retórica muito forte do ponto de vista liberal, em que a questão da pobreza surgia como um alvo, não é? Como um objetivo político de redução, mas a desigualdade nunca surgia. Não é? Isto significa o quê? Que as políticas, basicamente, que se davam importância e que se dava relevo eram políticas fundamentalmente de caráter assistencialista. Não é? Ou seja, não tinham um elemento estruturador, eram políticas assistencialistas. Para vos dar o exemplo, qual foi a medida, no fundo, emblemática deste período para, supostamente, enquadrar e resolver, ou enfim, atenuar a questão da pobreza? Foram as cantinas sociais. Ou seja, de um momento para o outro, as cantinas sociais, ou seja, cantinas em que supostamente cantinas em que as pessoas, portanto, que cedem refeições e, portanto, oferecem refeições, ou oferecidas ou pagas, mas a um preço muito baixo, não é? É um conjunto de população que ou está desempregada, ou está em situação de pobreza e por aí adiante. E, portanto, numa lógica claramente assistencialista, não é? E isto fez-se, de repente, as cantinas multiplicaram-se com cogumelos em Portugal. Isso aconteceu simultaneamente que aconteceram um conjunto de cortes nas políticas sociais, por exemplo, nas políticas de rendimento mínimo. E, portanto, assistiu-se a uma viragem de concepção que, no fundo, a resposta política foi a cantina social, portanto, ao mesmo tempo que se cortava nos rendimentos mínimos, não é? Que tem um caráter mais universal e, portanto, que chegam, obviamente, a mais pessoas
e sobretudo, enfim, não têm este caráter essencialista. Não é? E, portanto, isto é preciso ter cuidado relativamente às narrativas sobre a pobreza. É isso que eu queria dizer. É claro que combater a pobreza é importante, mas combater a pobreza não é suficiente para combater a desigualdade. E podem existir países em que a nível de pobreza está a diminuir, mas continuam a ser países muito desiguais. E, portanto, ou seja, em que a distância entre os mais ricos e os mais pobres não diminui, podem até estar a aumentar. E, portanto, é evidente que a pobreza é um dos motores tradicionais da desigualdade, os baixos salários, os baixos níveis de escolaridade, de qualificações, a questão dos trabalhadores pobres, que é um problema, ou seja, pessoas que trabalham, mas que têm um rendimento e um salário que está abaixo do limiar de pobreza. E isto são, de facto, problemas que se mantêm, mas depois há novos motores, não é? Em Portugal, por exemplo, a questão do desemprego. Mas são raros os estudos e as análises que enquadram essas várias dimensões. Porque ela, no fundo, é esta cumulatividade das desigualdades nos casos de género que levam a que elas sejam muito persistentes. Isto é, o facto de as mulheres têm salários mais baixos, em média, que os homens, mas ao mesmo tempo têm mais dificuldade. Isso acontece porque têm salários mais baixos porque, em parte, têm mais dificuldade a chegar a cargos de chefia de administração, que têm um prémio salarial considerável, não é? Ou seja, já agora, esta relação em que a questão salarial não é só meramente uma questão económica, é uma questão também, muitas vezes ela é reveladora de desigualdades do acesso ao poder, no acesso a cargos de gestão, a cargos de decisão que têm um prémio salarial associado. Ou seja, o que é que isto significa? Que entre determinado tipo de profissões e de ocupações, nomeadamente de chefia, de administração, ou seja, de forte controle organizacional, são muito masculinizados. E, portanto, isso tem consequências nas desigualdades salariais. E, portanto, combater as desigualdades salariais é também combater o acesso e a democratização a cargos de chefia e a cargos de gestão. Não é? Como, por exemplo, também, muitas vezes, a dificuldade das mulheres poderem ascender e terem maior autonomia ou possibilidade de poderem ascender tem a ver com o quê? Com o que acontece no espaço doméstico. O espaço doméstico é, muitas vezes, um espaço produtor de forte desigualdade social, ao nível do trabalho doméstico e das tarefas domésticas. Um estudo que nós fizemos também em Lisboa, verificámos que a mobilidade espacial e a mobilidade urbana ela também é fortemente diferenciadora do ponto de vista de género. Por exemplo, imaginem, quando um agregado familiar tem um automóvel, é sobretudo o homem que anda de carro. A mulher anda de transporte público. Isso significa que, se a transporte público é mais deficitária, leva mais tempo nos trajetos. Depois verificámos também que são as mulheres que ainda levam, sobretudo, os meninos, as crianças à escola e por aí dentro. E, portanto, levam mais tempo nos trajetos, levam mais tempo e perdem mais tempo. Isso significa que temos que olhar para as desigualdades desta forma cumulativa e como, de facto, elas cumulativamente produzem fortes desigualdades que são difíceis de romper. E como elas se interrelacionam umas com as outras. Não é? Ou seja, as desigualdades que estruturam modos de vida. E se expressam na maneira como as pessoas vivem na cidade, não é? E como neste caso remetem claramente para fortes desigualdades de género. E, portanto, não se resolve a questão de género pondo cotas. É importante pôr as cotas, mas não se resolve pondo cotas de acesso a cargos de chefia ou por aí dentro. Não se resolve só a questão das desigualdades aumentando os salários. É importante, mas não se resolve só a questão das desigualdades de género, promovendo a divisão de tarefas equitativa e por aí dentro, mas também é importante. No fundo, resolve-se a questão das desigualdades de géneros através de tudo isto. E é nesse sentido que, e esta é a parte difícil, quer dizer, para as políticas serem eficazes em termos de quebrar estes ciclos, elas próprias têm de ser políticas multidimensionais e transversais. Isto é, atacar vários setores em simultâneo, atacar várias dimensões em simultâneo. E, portanto, políticas que produzam impactos simultâneos em diferentes territórios, setores e sistemas.
nomeadamente articular políticas de proteção e de solidariedade com políticas distributivas e progressividade fiscal, ou por políticas de proteção laboral e de equidade salarial, com políticas, por exemplo, no acesso ao transporte público e por aí dentro. Enfim. E, portanto, ou seja, e era nesse sentido que eu falava do outro lado do espelho, não é? Pensar nas políticas como também multidimensionais, transversais, e também como persistentes. E este é o problema, não é? Porque assim que muda o governo, mudam as políticas. E isto é um grande problema, que é a descontinuidade, elas serem interrompidas. E, normalmente, quando muda o governo, são sobretudo as questões. É ao nível do social que nós vimos mudanças. Não é tanto ao nível financeiro, não é tanto a nível económico. A grande diferença é social. Bom, agora no Brasil estão a discutir a Previdência, não é? Não é por acaso. Não é por acaso. A austeridade, para além da questão, qual era o seu alvo, para além da questão dos cortes e por adiante, era o Estado Social e o Código Laboral. E, portanto, ou seja, desregular e por aí adiante. Ao nível social, não é por acaso que isso acontece. E isto é importante. Aliás, o Bourdieu tinha esta imagem da mão direita e a mão esquerda do Estado. E a mão direita, que é o Ministério das Finanças, não é? O Ministério que faz o orçamento e por aí adiante, é também o Ministério da Segurança, mas da segurança militar, da segurança policial, não é? Aquilo que em Portugal se diz uma administração interna, não é? E o lado direito é o Ministério da Educação, o Ministério da Solidariedade Social, não é? O Ministério da Segurança Social e por aí adiante. O lado esquerdo. E, portanto, e essa é uma tensão que existe muito no Estado. Mas o que é interessante verificarmos é que é sobretudo a mão esquerda que vai variando nestas alterações políticas, não é? E se repararem, pode ser interessante, as políticas orçamentais, as políticas monetárias não mudam assim tanto entre governos. O que muda fundamentalmente é a mão esquerda. E essa precisa de ser protegida e precisa de ser blindada. E esse é que é um dos grandes problemas das democracias contemporâneas neste momento. Como blindar, como proteger a mão esquerda do Estado. Que também é a mão feminina, curiosamente. Ou seja, é aquela que emprega mais mulheres, não é? Portanto, na educação, na saúde e por aí adiante. Bom. E, portanto, e para além disso, a questão da persistência, ou seja, esta ideia da necessidade de consensos políticos alargados, isto é uma grande dificuldade. E, por outro lado, esta outra ideia que é quebrar o ciclo das cumulatividades, não é? E, portanto, provocar, isto é mais uma metáfora, não é? Mas esta ideia de provocar curto-circuitos virtuosos que interrompam determinado tipo de cumulatividades. Por exemplo, ao nível da desigualdade de género, não é? Interromper determinadas tendências, determinados ciclos. E isto é difícil. Portanto, significa que, de facto, que as desigualdades, as políticas de igualdade, se quiserem, não é, para serem de facto eficazes, elas têm que ser estruturais também, não é? Têm que cavar fundo, têm que ser de longo prazo. E isso é de facto uma grande dificuldade. Enfim, aqui cabe à ciência, cabe à academia, cabe a nós sermos os chatos desta história, não é? E portanto irmos, nem que seja mordendo as canelas, como se diz em Portugal, não é? E portanto, ou seja, chamando a atenção no espaço público e por aí dentro, correndo riscos, é verdade, e em contextos políticos desfavoráveis, como agora está a acontecer no Brasil. Felizmente em Portugal estamos numa situação melhor atualmente, não é? Não sei se têm essa noção, mas Portugal tem não só ao nível da Europa, mas a nível mundial estamos num pequeno oásis do ponto de vista político, não é? Temos um governo social-democrata, mas que é apoiado por dois partidos à esquerda e, portanto, com uma perspectiva progressista. Claro que ainda muito entrincheirados relativamente às diretivas europeias, mas com alguma autonomia, e as coisas estão a dar certo em alguns indicadores económicos e sociais, mas de facto isto neste momento é quase a antítese daquilo que é dominante, digamos assim. E isso é uma luta, enfim,
de persistência também. E penso que é esse o nosso papel e, sobretudo, enfim, isso faz constituindo redes, constituindo ligações, solidariedades, comparações entre vários internacionais e, portanto, perceber que os problemas de um país, claro que é uma escala diferente e por aí adiante, mas não são assim tão diferentes de outros. É evidente que a escala do Brasil e os problemas do Brasil e a assimetria não tem nada a ver com as assimetrias que encontramos em Portugal, mas obviamente que a raiz dos problemas não é assim tão diferente. Claro que as escalas diferentes, em âmbitos muito, muito diferentes, mas de facto a origem dos problemas não é assim tão distinta. Pronto, basicamente era isto. Aqui é a bibliografia que utilizei e pronto. Está pertinado. Obrigado.